Oi, gente! Somos da turma terceiro TDS e vamos falar sobre a vida política e o cidadão. Vamos lá! A palavra política está sustentada em uma expressão grega, polis, que quer dizer cidade. Já a palavra cidadania se fundamenta em um termo latino, civitantes. Esses dois vocábulos nos remetem a uma vida em sociedade, com suas ações e atuações de direitos, mas também deveres. Portanto, a escola, que vem trabalhando a cidadania com a gente, deve também trabalhar a política, porque elas são associadas. Ao estudarmos a cidadania, devemos estudar também a política, como eu já venho dizendo, dentro de um processo democrático. Quando falamos em política na escola, não queremos dizer política partidária não, ok? Esquece isso, pois esse tipo de conversa deve ser estabelecidas em espaços e ambientes adequados. A nossa escola vai ser um ambiente propício no significado de atentar à qualidade ao bem comum do seu cidadão, da coletividade e da comunidade. Portanto, dentro da instituição escolar, a política sem viés partidária, não esquece disso, deve ser objetivo constitucional de currículo. As expressões educação e cidadania são inseridas no sentido político da educação, pois desenvolver o cidadão para a cidadania não é aceitável se antes estabelecer o que seja essa cidadania. Educar politicamente para a cidadania é principalmente educar um sujeito participativo para um sujeito crítico, no sentido de co-participante da democracia. Essa é a verdadeira educação para uma nova cidadania, que é uma postura que precisa ser bastante estimulada. Os direitos e deveres civis e políticos devem ser trabalhados no meio de valores éticos. É necessário compatibilizar cidadania, política e diversidade através de princípios éticos. Não se esqueça, educar é uma ação que propõe a convivência social, a cidadania e a tomada de consciências políticas, fazendo de cada sujeito um ator de transformação social. De acordo com Delo, a educação para a cidadania constitui um conjunto complexo que abraça, ao mesmo tempo, a adesão de valores, a aquisição de conhecimentos e a aprendizagem de práticas na vida pública. Não pode, pois, ser considerada como neutra do ponto de vista ideológico. A seca é um fenômeno natural que tem registro histórico no Nordeste brasileiro desde o ano de 1552. Embora tenha caráter natural e aconteça geralmente na mesma região, a seca ocorre em diferentes conjunturas sociais e incide negativamente nas condições de vida da população. Através de décadas surgiram inúmeras ações de políticas públicas sociais na tentativa de corrigir distorções conjunturais devido ao fenômeno das secas, entretanto nenhuma delas conseguiu resultados permanentes. De 1877 até 1879, o Império instituiu uma comissão imperial para estudar a abertura de um canal comunicando as águas do rio Jaguaribe com as do rio São Francisco, porém não foi concretizado e a prioridade foi dada à construção de açudes e poços tubulares. Em 1904, foram criadas várias comissões, como açudes de irrigação, estudos e obras contra os efeitos das secas e de perfuração de poços. Em 1909, foi instituída a Inspetoria de Obras contra as Secas, a qual foi transformada em 1919 em Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Indústria da seca é um termo utilizado para designar a estratégia de alguns políticos que aproveitam a tragédia da seca na região nordeste do Brasil para ganho próprio. O termo começou a ser usado na década de 60 por Antônio Calado, que já denunciava no Correio da Manhã os problemas da região do semiárido brasileiro. Oxente, a indústria da seca é movida por um ciclo vicioso que remonta ao período colonial e à Primeira República, quando era comum o favorecimento das elites pelas ações governamentais, sobretudo nas compensações eleitoreiras. Contudo, nesta região, a peculiaridade recai sobre o fato de a água ser
uma forte moeda de troca, muito mais valiosa do que qualquer outra. Com efeito, os políticos interessados aproveitam francamente da tragédia da seca na região Nordeste e se beneficiam a olhos vistos. Ora, sabemos que esta é mais uma forma de manter o voto de cabresto para comprar votos, reforçando um regime de clientelismo conhecido também como coronelismo. De fato, estas elites locais manipulam a distribuição das verbas concedidas pelos fundos de combate às secas, remanejando as pessoas e propriedades de seus interesses, geralmente onde possuem redutos eleitorais, afiliados e parentes. Nesse processo, é muito o desvio de verbas e superfaturamento praticados com o uso de enormes quantidades de verbas públicas para custear a contratação de empreiteiras geralmente ligadas às referidas elites. No outro lado estão os empresários que se beneficiam dos créditos especiais oferecidos, já pensasse, além das renegociações e condições facilitadas obtidas por aqueles que declaram falência ou moratória, ocasionadas devido aos prejuízos da seca. Assim, todos conseguem seus favores políticos e fazem essa engrenagem girar. Como exemplo da ingerência de recursos públicos e denúncias de corrupção está o Programa Água para Todos, acusado de desvio e desperdício de verba. A seca em si não é o problema não. Países como Estados Unidos, que cultivam áreas imensas e com sucesso em regiões como a Califórnia, onde chove 7 vezes menos do que o polígono da seca, e Israel, que consegue manter um nível de vida razoável no deserto, são provas disso. Os industriais da seca se utilizam da calamidade para conseguir mais verbas, incentivos fiscais, concessões de crédito e perdão de dívidas, valendo-se da propaganda de que o povo está morrendo de fome. Enquanto isso, o foco de recursos que realmente são empregados na construção de açudes e projetos de irrigação se tornam inúteis quando estes são construídos em propriedade privada de grandes latifundiários, que os usam para fortalecer seu poder, ou então, quando por falta de planejamento adequado, se tornam imensas obras que não funcionam.